Seja Cristo, meu Deus, que seria de nós, meu irmão, minha irmã? Valoriza, Deus, pelo seu amor imensurável, Ele nos alcançou e nos despertou para o seu Evangelho, para a sua verdade. Então, igreja, presta bastante atenção, em nome do Senhor Jesus. Jerônimo, pode entrar, filho. Isso, vem pra cá que eu gosto de ficar vendo. Eu gosto de ficar vendo você aqui, bem pertinho de mim, glória a Deus. Grande Jerônimo, não vai cair não, 70 anos, ainda tá bambeando. Oh, Jesus. Querido, deixa sua mente agora sobre os cuidados do Espírito Santo. Toda preocupação caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos pregar sobre prevenção. Um crente tem que ser verdadeiramente homem e mulheres que vigiam. Vigiar, segundo Senhor, as orientações do Espírito Santo. Quem já ouviu falar essa citação que diz assim: olha, não tem sido fácil. Olha, não tem sido fácil. É todo dia eu tenho que matar um leão. Quem já ouviu essa citação? Diga amém. Juju, diga amém, fica. Então, é necessário você prestar atenção nisso. Em todo tempo, eu vejo pessoas falando: pastor, não tem sido fácil. Em outras palavras, tem que matar um leão por dia. Então você vai ouvir de Deus como eu e você preventivamente viemos tratar os leões, que são os problemas da vida. Quando você examina a Escritura, você vê que Davi se deparou com um leão. E ele fez o quê? Matou suas forças. Quando você examina a Escritura, você vê Sansão, que se deparou também com um leão no seu dia. E ele, com as suas forças, matou um leão. Quer dizer, você vê personagens se dispondo a guerrear, a lutar com um leão do dia a dia deles. Então é isso que Deus quer falar conosco. Sansão se deparou com um leão, teve que. Davi teve que. Mas sempre foi assim? Escuta isso. Lucas 18, escuta isso. É Deus preventivamente te ensinando, porque Ele sabe que problemas irão surgir, entendeu, Zuleide? Problemas irão surgir. E a gente precisa, ter verdadeiramente a confiança necessária para não se deixar envolver pela conspiração do problema. Por isso que Deus diz que aquele que crê em Deus é como um monte de Sião, não se abala. Fica firme permanentemente. Então essa porta aberta é Deus nos convencendo. Fica firme. Que o nosso Deus, Ele jamais vai impedir que a resposta que Ele tem para você se manifeste da vontade do inimigo. O inimigo quer que, a resposta de Deus, ela fica sem você obtê-la, percebê-la. E Deus, Ele quer que você percebe e obtenha ela pela fé. Mesmo que você continue no cenário, mas pela fé você já está glorificando. O inimigo, você não vai me confundir, porque
essa situação contrária, eu creio que Deus já está sobre os cuidados e eu sei que vai haver um rebuliço a meu favor. É nessa fé que nós estamos aqui esses anos. Eu como pai, querido, mãe, você como mãe, você quer o quê? Você quer que teu filho não passe por nenhuma situação adversa. Esse é o teu propósito como pai. Senhor, se vier algum leão, venha me confrontar, não confrontar os meus filhos. Então Deus, através da sua infinita compaixão, nos quer, nos conduzir, nos orientar, para nós sabermos encarar os leões da vida, os problemas da vida. E Ele revela isso de uma forma que todo tempo Ele quer te prevenir para que você viva preventivamente aquilo que Ele deseja para você. Então escuta isso em nome de Jesus. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus, tem tudo a ver com a mensagem que o Senhor Jesus proferiu, tem tudo a ver. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O dever de orar. O dever de orar. Senhor, meu Deus, isso é um dever. O nosso Deus, Ele todo tempo nos sugere a orar. Em todo tempo há uma sugestão do céu para que você e eu viemos orar. Nós vamos ver porque todo tempo você ouve de Deus que nós devemos perseverar preventivamente em oração. Tem alguma coisa a ver com os leões da vida, com os problemas da vida? Tem tudo a ver. Então escuta isso. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pastor, orar, querido, não é vãs repetições. Orar é comunhão com Deus. Orar é você se relacionar com Deus. É o teu conversar com Deus. É um relacionamento íntimo. Conversar, falar com Deus, colocar, orações no sentido de você provocar um relacionamento mais íntimo com Deus. Por isso que ele fala que tem que ser sem cessar. Ele está falando sem cessar, é para você ter intimidade com Ele sem cessar. Não é vãs repetições, é conversar com Deus, é falar com Deus, é amanhecer conversando com Deus, é amanhecer trocando palavras com Deus. Eu estou terminando o Novo Testamento, eu já examinei a Escritura algumas vezes, e esse ano Deus falou, olha, examina o Novo Testamento. Eu terminei o 2º livro de Timóteo. E quando você vê, o apóstolo Paulo aconselhando seu filho na fé. Aconselhando seu filho na fé. Eu vejo assim, olha, que cuidado espiritual o apóstolo Paulo tinha com seu filho Timóteo. E quando você examina os 2 livros, as 2 epístolas, você fica assim, poxa, eu queria ser um pai. Nesse nível, espiritualmente falando. Ele recomendando o seu filho, conduzindo o seu filho através do que ele já praticava como ministério. Então, é necessário você falar com Deus e ouvir a sua voz. E você ouve a sua voz através da Escritura Sagrada. Se eu perguntar aqui, quantos livros, ou quantos capítulos você examinou do início do ano até os dias de hoje? Quantos capítulos você examinou? Você chegou a examinar um livro do Novo Testamento, do início do ano até o dia de hoje? Um livro. Você examinou? Pastor, como assim? Olha, querido, isso é ouvir Deus. Cada conselho de Deus está onde? Aqui, na Escritura Sagrada. E eu preciso
eu tenho necessidade de revestir o meu espírito. E cada vez que eu examino a Escritura, eu estou revestindo o meu espírito. Eu estou fortalecendo e alimentando o meu espírito. Então se você, olha pastor, do início do ano, desse ano de 2025 até o de hoje, eu já examinei uns 3 ou 4 livros da Bíblia. E aí, foi uma intimidade com Deus. Cada livro foi uma intimidade com Deus. Cada livro foi algo assim que, sabe, Deus falou ao meu espírito. Conversou comigo, Deus conversou comigo, através de eu examinar a Escritura. Então, o que o Senhor está falando aqui, ó, Jesus, sobre dever de orar sempre, quer dizer, dever de dialogar com Deus, falar com Deus, sabe, colocar o seu dia a dia diante dele e ouvir a sua voz através do examinar a Escritura. Teve um tempo, eu não estou recomendando isso não, mas teve um tempo, eu estava engateando na fé e eu tinha uma convicção comigo mesmo. Eu ia tomar uma decisão, isso há quase 30 anos atrás, eu ia tomar uma decisão, o que eu fazia? Senhor, será que eu devo tomar essa decisão ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a Bíblia, eu vou abrir, aleatoriamente vou abrir. E o capítulo que tiver do lado esquerdo, eu vou iniciar o capítulo. Se primeiramente vir sim, eu vou fazer. Se primeiramente nesse capítulo eu encontrar o não, eu não vou fazer. Então eu abria aleatoriamente. Aí chegava do lado esquerdo do capítulo e começava a examinar. Na época era ler. Eu lia, vinha um não. Não vou fazer. Não fazia. Existia outra situação que eu tinha que tomar decisão. Sim, eu fazia. Eu era bem sucedido. Não estou recomendando isso para ninguém não. Isso foi na minha infância. Eu era menino espiritualmente. Tive esse entendimento. Então, querido, em nome de Jesus, a nossa oportunidade. Quando você examina a Escritura, você vê que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Timóteo, eu estou sendo convocado para ir para o céu. A minha missão foi cumprida. E eu sei que eu combati o bom combate. Está lá em Timóteo. Siga os meus bons exemplos. Porque foi dado por Deus. Então, querido, examinar a Escritura é você ter uma resposta de Deus. É você, sabe, ouvir a voz de Deus. Sabe, você ora e Ele ouve a sua voz. Mas você precisa ouvir a voz dEle. Crie um hábito de examinar a Escritura. Você vem em um culto, o que você vem fazer? Você vem ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não examinei a Escritura, mas eu tenho vindo ao culto, eu tenho ouvido a voz de Deus. Amém. Mas procura ter mais intimidade, porque Ele falou, o dever de orar sempre, nunca esmorecer. O propósito é você ter uma intimidade com Deus sempre. O apóstolo Paulo, Romanos 12:12, o apóstolo Paulo, ele colocou uma mensagem para a igreja, não uma mensagem de uma pessoa prepotente, não. Mas ele falou com aquela igreja, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava falando assim, olha, o meu Jesus, ele tinha um hábito de orar. E eu sou imitador dele. E eu tenho o hábito de orar porque eu sou imitador dele. Seja meus imitadores, ore sem cessar. Meu amado, quando você examina a Escritura, tu vê Deus falando, muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Estar no grupo dos escolhidos, meu irmão, tem que ser perseverante. Tem que ter, verdadeiramente, uma referência dos princípios de Deus. Tem que praticar os princípios de Deus. Regozijai-vos na esperança, o apóstolo Paulo falando para uma igreja. Essa igreja estava em Roma. Sede paciente na tribulação, querido. Pastor, estou momento aqui. Olha, não esperava passar por isso. Claro, quem que deseja ou imagine passar por alguma tribulação? Mesmo que você, sabe que existem as tribulações, jamais você vai pensar, imaginar que vai dar de cara com um leão,
como Sansão deu de cara com o leão, como Davi deu de cara com o leão. Tribulação é um leão, quem imagina? Mas o nosso Deus fala o quê? Sejais, paciente na tribulação, na oração perseverante, porque ela tem tudo a ver para quando chega o leão, quando chega a tribulação, você esteja paciente, você esteja tranquilo, porque aquele que te prometeu jamais vai permitir que uma adversidade venha frustrar aquilo que ele te prometeu. Então, pastor, eu tô na fé. Não tem sido fácil. Vem vento contrário, vem tempestade, mas não tem sido fácil. Mas eu estou aqui. Eu estou consciente de quem eu sou nessa tribulação. Eu estou consciente de quem eu sou nessa situação o qual eu estou passando. Eu estou consciente de quem eu sou. Então aqui está escrito, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. E na oração, o apóstolo Paulo falando, perseverante. Acabou. Jesus falou o quê? Ore sem cessar. Porque quando deparar com o leão, você vai ver o resultado. Vamos lá em Daniel, já vamos encerrar. Mas que você possa ter verdadeiramente uma comunhão com essa palavra. Escuta isso, ó. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, o rei seja lançado, a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Presta atenção. Então, o inimigo, ele preparou uma cilada para um homem que orava. Olha o inimigo, mas nada, absolutamente nada pode frustrar os planos de Deus no teu futuro, na tua vida profissional, no teu filho, na tua filha, nos teus propósitos, nos teus compromissos de servir a Deus. Escuta isso, vai. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha, o diabo fechando o cerco. Preste atenção, igreja. Você se dispôs a estar aqui? Então preste atenção. Isso aí é hoje. É o cenário que o inimigo, todo o tempo, ele está tentando organizar o mal. E não é bem assim. Infelizmente, existem pessoas que estão nesse nível. Não é bem assim. Não tem nada a ver com o meu dia a dia, não tem nada a ver com a minha filha, não tem nada a ver com o meu filho, não tem nada a ver com a minha saúde, não tem nada a ver com a minha vida sentimental. Querido, é isso que o povo, infelizmente. Mas Deus, Ele, por não desistir de nós, Ele está sempre nos conduzindo, nos orientando, através da sua palavra. Olha o exemplo que Ele está dando para mim e para você. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura. Aquela lei foi assinada por ele. Se alguém fosse pego orando a Deus, algum Deus pagão, algum Deus, ia ser lançado na cova dos leões. Então, inimigo, olha, pastor, eu estou passando um momento que eu tenho que matar um leão por dia. Preste atenção, você que está passando por um problema, por uma situação contrária, preste atenção, você que está preventivamente se revestindo para não chegar esse dia e te encontrar desprevenido. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Presta atenção, não pode orar, Daniel. Daniel, tem uma sentença aí, não pode, Daniel. Olha aí, presta atenção, o inimigo vai falar para te ameaçar. Não vai para um culto, não vai ouvir a voz de Deus. O inimigo vai sempre querer assustar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Não tem inimigo que me impeça de dobrar meu joelho, de ir ao culto, de buscar.
Você vai ser envergonhado, enfermidade. Você vai ser envergonhado, miséria. Você vai ser envergonhado, olho grande. Você vai ser envergonhado, macumba. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Estou me arrepiando aqui. Aleluia. Daniel! Não vou mudar meu hábito. Não vou mudar o meu hábito. Então aqueles homens foram junto ao demônio, querendo assustar, querendo, sabe? Olha só. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito da lei, lhe disseram: não assinaste uma lei que por um espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Quer dizer, naquela época tinha um projeto que a palavra do rei não poderia voltar atrás. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, querido, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem da lei que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. A capetada fica indócil quando vê um homem de Deus, uma mulher de Deus buscando revestimento. Fica aí, ele fica inquieto. Quem está entendendo, diga amém. É prevenção que Deus está trazendo para a gente. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Esse rei, ele gostava de Daniel. Esse rei, ele estava iniciando a sua conversão através do testemunho de Daniel. Mas ele colocou a lei que ele não podia voltar atrás. Ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Um homem que já estava num processo de conversão através do testemunho. Mas o diabo fez esse homem assinar uma lei para ele não voltar atrás. Então aqueles homens foram juntos ao rei. Eles disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova 2 leões. Era um leão só? Não, 2 leões. Pastor, todo dia eu tenho que matar um leão. Aqui eram quantos? Vários. Ele precisou partir para cima. Escuta isso. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova do leão. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. Querido, diabo, Deus jamais se apartará de nós. Capeta, você não vai nos assustar não. Você vem com o teu barulho, mas o meu Deus, ele jamais vai deixar que o plano dele seja frustrado em nossas vidas, filhos. Por isso eu estou aqui cultuando a ele, como Daniel. Olha, eu estou aqui 3 vezes, vamos embora, em nome de Jesus. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel, com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Decretado. Daniel, muitos diz que 1 leão por dia você vai encarar vários leões. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com sua voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Jesus, meu irmão, pastor, é 1 leão por dia que eu preciso matar. Escuta isso.
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões. Eu não precisei encarar leão, não. Eu encarei preventivamente quando eu dobrei meu joelho e orei. Me arrepiando aqui, graça. Preventivamente, eu e você temos que orar para todos os leões caírem por terra. Está entendendo, Jerônimo? Pastor, cada dia eu tenho que matar um leão. Cada dia você ora que o leão quem mata é Deus. Entendeu, Julinho? Estou me arrepiando. Oh, meu, preventivamente. Quem deu vitória? A oração. Oh, Deus vivo. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, porque ele orava ao Deus que ele amava, e Deus não decepcionou. Eu quero isso, Deus. Eu quero ter essa unção de me separar e orar, de falar contigo, ter intimidade contigo e te ouvir através da Escritura. Porque nenhum leão vai prevalecer. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, querido, a falange do mal, ela paga um preço. A falange do mal paga um preço. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Capetada leva fogo do céu. Capetada, quando se mete com um homem de Deus ou uma mulher de Deus, leva fogo dos céus. E ele fica cada vez mais ardente se ele insistir. Vou insistir naquele casamento. Deus manda fogo do céu contra essa entidade, esse demônio, e ele vai ficar queimadinho pelo fogo santo. Larga minha filha! Estou orando por ela. Larga o meu filho, estou orando por ela. Se tentar, o fogo do céu vai vir queimar, até vocês virarem, cinza espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Um pai de família, um provedor espiritual, vai ficar distraído? Pastor, estou distraído. Querido, às vezes o mal chega dentro de uma família, porque o provedor está distraído. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, olha só, a capetada toda, o falange todo, e suas mulheres. Ainda ele não tinha chegado ao fundo da cova, escuta isso, hein? Não tinha chegado ao fundo da cova, os leões que... Não, no Daniel a gente não pode fazer nada não, porque ele ora. Ele ora, não vamos não. Agora, aqueles que foram lançados, escuta isso, aqueles que estão desprevenidos, aquele que diz assim, não é bem assim, aquele que baixa a guarda. Meu amado, só não aprende quem não quer, como falou a diaconisa Janira. Há anos atrás ela falou: pastor, nessa igreja não aprende quem não quer. Foram lançados da cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele, eles migalharam todos os ossos, querido. Esses leões estavam famintos. Por que eles não tocaram em Daniel? Porque ele preventivamente orava. Não espera acontecer não, não espera encarar o leão não, ora antes. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para nós. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, agora é uma lei, escuta isso. Capetada ficou sem saber o que fazer.
Faço um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, que ora, se curva. Escuta isso, querido. Só 3 vezes ao dia ele ora. Olha o que aconteceu. A existência desse homem foi uma referência. Fez um reboliço na sua existência. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Vai chegar na Pedra Viva de Laranjeira esse domínio. Ele livra, Ele salva. Que testemunho Daniel deu para esse rei. Que testemunho. Um reboliço no reino desse rei Dario, através da vida de um homem que orava. O que, minha família, Senhor? Cuida dos meus projetos profissionais. Cuida contra o olho grande, contra a inveja lá no meu ambiente de trabalho. Cuida, Deus, na minha ida e na minha vinda. Cuida, a minha casa seja, Senhor, seja um pedacinho de céu, porque eu reconheço o teu senhorio na minha casa. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro. Quer dizer, olha só, olha Daniel, valeu a pena abrir mão do cansaço, abrir mão e orar. Valeu a pena para ele? Igreja, nesse momento eu te convido a fechar os olhos. Olha, você vai fazer a oração. Qual é o leão? Qual é o leão? É uma enfermidade? Qual é o leão que você está? Qual é a situação contrária que você quer que Deus entre em ação? Ele está aqui nesse lugar. Esse leão desse diagnóstico. Esse leão dessa situação. Qual é a situação que você coloca agora diante desse Deus? Esse Deus que livrou Daniel. E quer te livrar essa manhã, porque Ele trouxe essa palavra para você. Ele quer livrar situações que estão te incomodando, situações que estão te afligindo. Coloca diante dele pela fé, assim como o Senhor foi com Daniel. Deus, me perdoa se eu não tenho, colocado a minha vida espiritual sobre os teus cuidados. Me perdoa, mas aqui eu estou, Senhor, nesse culto abençoado. Pai, assim como o Senhor deu livramento, aqueles leões não conseguiram ter sucesso. Pai, que essa situação, esse momento que eu estou passando, desconfortante, Senhor, joga por terra, Pai, estanca esse mal, e que eu possa te glorificar com o meu testemunho, Senhor. É assim que nós devemos orar essa manhã, nessa manhã tão especial que Deus preparou essa mensagem para você, para o seu coração, para o seu espírito. Não se curve diante de leões, não se curve diante de problemas, se curve diante do Deus vivo como Daniel e ora preventivamente, ora, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa congregação, nessa manhã tão especial, nessa zona sul, Senhor. O Senhor nos chamou para estar aqui dentro desse tabernáculo, para ouvir a Tua voz, para ouvir, Senhor, que nós precisamos vivenciar preventivamente contra os leões dessa vida, contra os problemas dessa vida, Pai, contra as aflições dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é Deus de oportunidade. Essa manhã o Senhor está nos dando oportunidade. O Senhor está nos dando oportunidade, Senhor, para mudar a nossa biografia, mudar a nossa história. Que nós sejamos verdadeiramente, Senhor, o derramar da Sua misericórdia. Que venha prevalecer, Senhor, o meu Deus, dentro da minha casa.
Dentro da minha casa, minhas irmãs, meus irmãos, meus parentes venham reconhecer os teus cuidados, em minha vida, diz a igreja, ao Deus vivo essa manhã. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Oh, meu Senhor! Aquele que acalma o vento, Oh, glória! aquele que aquieta o mar. Obrigado, Deus, por mais um e culto, tira a meu Pai. força do fogo, Sob a tua e faz o direção, leão jejuar. sob os teus cuidados. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filho. Oh, Jesus! É o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Oh, glória! Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape livramento. Na tua vida hoje! O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Oh, Jesus, obrigado! Porque eu não estou sozinho, Não estamos nessa sozinhos, guerra. não estamos sozinhos. Jesus Está é conosco. comigo Jamais se o apartará de braço nós. forte do Senhor. Oh, glória! Aquele que acalma o Oh, vento, Deus! aquele que aquieta o Oh, mar, glória! e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Oh, Jesus! O Deus que derruba as Oh, meu Deus, muralhas, Pai! a estéril faz mãe, é o mesmo que brada. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força e faz o leão jejuar. O Deus estéril faz mãe, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou cante. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper e haverá. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, cante. Leão da tribo de Judá, Leão
leão da tribo de Judá. Ei, cante! E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. E cante, haverá, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, Senhor Jesus. Gostaria que você trocasse posição, ficasse de pé, estendesse as suas mãos para o alto, em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor nos orientou, Senhor, que nós possamos preventivamente, Senhor, orar, para que todos os leões, todos os problemas, Senhor, caiam por terra. E o seu nome seja glorificado através do nosso testemunho. Senhor, eu profetizo, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor tem me usado aqui no altar como profeta. E eu profetizo, aquela situação contrária foi exterminada hoje. Receba. Aquele desconforto, aquele incômodo, aquela situação contrária, aquele diagnóstico, caiu por terra. Prevaleceu a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Foi muito bom você estar aqui nesse culto, porque Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Nenhum leão vai prevalecer contra a tua vida, porque Deus já deu ordem ao anjo dele para te livrar de tudo que se chama desconforto, enfermidade, olho grande, inveja, já caiu tudo por terra. Obtém de Deus uma semana bem-aventurada, em nome de Jesus. E aquilo que você estava esperando em Cristo, toma posse aí. Deus já te proporcionou. Deus já te deu essa vitória. E o nome dele já está sendo glorificado através dessa vitória que ele te proporcionou. Pela fé, receba nessa manhã tão especial. Muito obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela presença dos teus filhos. Senhor, continua nos conduzindo, nos orientando para vivenciar o bem-estar do teu evangelho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui ouvindo a tua voz. Obrigado. Leva o teu povo em segurança. Amém, amém, amém. Ô, glória! Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Não, Mi menor, Mi menor, Sol.